Olá, meu nome é Mariana Casotti, eu sou psicóloga e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre um tema super importante, que é perdão. Para começar a falar com vocês sobre isso, eu pensei em trazer a história da Thaís. A Thaís é uma mulher por volta dos 40 anos que ao longo de toda a sua história colecionou mágoas e ressentimentos. Quando ela chega para a terapia, ela traz todas essas mágoas, ressentimentos, dores, como uma mochila pesada que ela carregava nas costas já há muito tempo. E ela já estava bem cansada. Sem que ela percebesse, todos esses desentendimentos que ela trazia não influenciavam só aqueles relacionamentos com aquelas pessoas com as quais ela tinha se desentendido, mas influenciavam os relacionamentos dela como um todo. Ela achava que era possível resolver esses desentendimentos como a gente risca da nossa agenda as tarefas do dia que a gente já cumpriu. Só que em muitos momentos da vida dela, ela era convocada a se lembrar do que tinha acontecido, e isso causava muita dor. Acontecia com a Thaís algo que acontece conosco em vários momentos da nossa vida, que é confundir o esquecer, o deixar para lá, com perdoar de fato. Em muitos momentos nós negamos o que aconteceu, e então a gente finge que está tudo bem, a gente deixa para lá, mas nesse movimento nós estamos reprimindo a raiva, o rancor, o ressentimento. Em outros casos ainda, nós dizemos que perdoamos, mas a gente só diz que perdoa porque a gente considera o outro um tolo. E nesse movimento nós consideramos o outro inferior a nós, o que também não está falando de perdão. Porque se nós formos procurar na origem da palavra, perdão significa remissão de dívida, de ofensa, ou seja, é o cancelamento daquilo que aconteceu, é a absolvição do outro. Em outros casos ainda nós não perdoamos, porque nós consideramos o outro irresponsável, nós culpamos o outro. Não, Mariana, ele foi irresponsável comigo, eu não vou perdoar. E se nós formos ser sinceros, em muitos momentos nós fazemos isso conosco também, não? Em muitos momentos, diante de uma ação que a gente teve, de um comportamento que a gente teve, nós não conseguimos nos liberar da culpa e nos perdoar. Até aqui, pelo que vocês já escutaram, o que vocês acham? Como tem sido nos relacionamentos de vocês? Vocês têm de fato perdoado? E mais, vocês têm de fato se perdoado quando acontece algo que vocês fizeram e que não era muito aquilo que vocês esperavam ou como vocês gostariam que tivesse sido? Eu percebo que hoje nós temos muitas formas de nos relacionar e de nos comunicar. Nós temos telefone, celular, e-mail, mensagens, redes sociais, mas de nenhuma maneira isso garante o aprofundamento do vínculo. Porque muitas vezes aprofundar vínculo é considerado um risco de vir a sofrer de alguma maneira. Então, de uma maneira bem simples, né, bem objetiva, enquanto eu me relaciono com alguém, quer seja um amigo, um namorado, um colega de trabalho, e tudo está caminhando bem, tá tudo mil maravilhas entre nós, tá ok. Mas quando o outro faz algo que eu não gosto, ou quando algo de uma falha dele aparece, bom, aí eu já repenso a relação, aí eu já não sei mais se eu quero me relacionar com aquela pessoa, se não. Existe uma certa dificuldade de nos relacionarmos com as pessoas em sua inteireza, né? Com todas as suas qualidades, potencialidades, tudo aquilo de bom que essa pessoa agrega para o relacionamento, mas também com todas as suas limitações, falhas, dificuldades. É muito difícil nos relacionarmos com as pessoas como um todo. Mas se nós formos pensar, perdoar compreende a fundo em quem é o outro. Quem é ele, de onde ele vem, qual a história dele, por que ele é como ele é. Perdoar compreende a fundo em quem é o ser humano, porque nós somos cindidos, nós somos fragmentados, nós temos, todos nós, potencialidades e dificuldades. Isso é nosso de todos os seres humanos. Perdoar passa pelo quanto nós nos conhecemos, nós nos aceitamos e nos perdoamos. Ou seja, perdoar o outro passa pelo quanto eu consigo me perdoar enquanto pessoa, pela tolerância que eu tenho comigo mesmo. Muitas vezes a vergonha, a culpa nos impede de caminhar em direção ao auto-perdão. E aí então nós ficamos presos na situação e sem possibilidade de mudança. Isso acontece muitas vezes também nas desavenças com outras pessoas. Nós ficamos presos no ressentimento, na culpabilização do outro e nós não conseguimos olhar para a realidade do que aconteceu para que seja possível trabalhar isso.
E talvez alguém pudesse me dizer, ah não, Mariana, comigo não funciona assim, porque quando alguém faz algo comigo, eu até esqueço que aquela pessoa existe. E eu te diria que se você precisa esquecer que a outra pessoa existe, isso também não é perdão. E de alguma maneira você permanece preso naquela pessoa, porque se você vê aquela pessoa passando na rua, pode ser que você se lembre de tudo aquilo que aconteceu. Pode ser que alguém tomando uma atitude parecida com aquela que a pessoa tomou, que toda aquela dor, aquele ressentimento, tudo venha à tona de novo. Então, nós continuamos presos se nós esquecermos, se nós deixamos pra lá. Tem uma autora que tem uma frase que eu acho fantástica, que eu gostaria de deixar como reflexão para vocês. O nome dela é Balona. Essa autora diz que se o afeto une, o desafeto ata. O desafeto prende, o desafeto cria um nó. Enquanto o afeto ele nos permite a comunhão, uma troca com as outras pessoas, o desafeto ele nos prende de fato a outra pessoa. Ele não permite uma resolução. Ou seja, é preciso confrontar o que aconteceu. Preciso olhar com verdade para qual é a parcela de responsabilidade do outro, qual é a minha parcela de responsabilidade, como nós chegamos naquele desentendimento, como aquilo foi construído. É preciso confrontar a realidade para depois ser possível se reconciliar com ela. É preciso compreender como as coisas se deram. É preciso compreender o que aconteceu para que seja possível desatar o nó. E não simplesmente fingir que o desentendimento, que o nó do desentendimento não existe. E mais, é preciso escolher perdoar. É preciso escolher ir em direção ao outro, escutá-lo, estar presente, entendê-lo. É preciso escolha para olhar para dentro de nós mesmos. E para ajudá-los, eu quero propor um exercício que talvez numa primeira ouvida pareça uma coisa muito simples e que não vai trazer nenhum tipo de resultado, mas que eu peço que vocês insistam por no mínimo algumas semanas e, se possível, por alguns meses. E depois eu ficaria extremamente feliz se vocês me dessem um feedback de como tem sido e de como esse exercício tem ajudado vocês. Vocês podem deixar por comentário aqui no vídeo ou então por mensagem na minha página do Facebook, vou deixar aqui embaixo o link para vocês. Mas eu ficaria extremamente feliz de receber esse feedback de vocês. Bom, do que se trata esse exercício então? De fato é um exercício simples, mas bastante poderoso. Todas as vezes que vocês lembrarem do que aconteceu, no lugar de ficar remoendo o acontecido e de alguma maneira se mantendo presos nessa situação e acorrentando também a outra pessoa nessa situação, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dizer, ou em voz alta mesmo, ou para si mesmos, fulano, eu te perdoo por ter feito X. Então, fulano, eu te perdoo por ter gritado comigo, fulano, eu te perdoo por ter me feito sofrer, fulano, eu te perdoo por ter me abandonado. Ou seja, vocês vão dizer o nome da pessoa, eu te perdoo e a situação que aconteceu, aquilo que você considera que a pessoa fez com você. E vocês vão repetir isso por no mínimo semanas e, se possível, por alguns meses, todas as vezes que vocês se lembrarem do que aconteceu. Por quê? Quando vocês trabalham o perdão, vocês abrem a possibilidade de renovação de vínculo. Ou seja, no lugar de fingir que aquilo não aconteceu ou de se manterem presos no nó do desentendimento, vocês têm a possibilidade da liberação do que aconteceu, tanto de vocês quanto da outra pessoa. E aí, o que vocês acham? Vamos tentar? Vamos tentar colocar em prática isso por pelo menos algumas semanas? E eu vou ficar muito feliz de novo de receber um feedback de vocês. Eu gostaria de pedir ainda que, se esse vídeo foi bacana para vocês, que vocês curtam aqui embaixo, que vocês compartilhem com as pessoas próximas de vocês, que podem se beneficiar desse conteúdo, e que vocês se inscrevam no canal, porque assim, cada vídeo novo, vocês são avisados automaticamente. Bom, é isso. Eu peço que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam aqui no canal. O meu muito obrigada e até a próxima.